Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei aqui um material para vocês sobre incisões em cirurgias dos terceiros molares superiores e inferiores. Alguns colegas sempre relatam, sempre comentam comigo que sentem algum tipo de dificuldade nessa etapa da cirurgia. E aí, pensando nisso, eu decidi produzir algum conteúdo resumido e bem prático para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou fazer algumas considerações sobre o armamentário que nós utilizamos em incisões dos terceiros molares e é o de praxe em cirurgias bucais, tá bom? Que é o cabo de bisturi número 3 e as lâminas que normalmente são utilizadas aí na maioria das cirurgias bucais, que é a lâmina número 15 e a lâmina número 12, ou você pode estar utilizando também a lâmina número 15C. Especificamente na região distal dos segundos molares, né, que é onde está localizado um terceiro molar superior. E nessa foto aqui nós temos apenas uma ilustração, já que se trata de um pré-molar. Então, especificamente nesses casos, nós encontramos um pouco de dificuldade em regiões posteriores para estar completando a incisão distal aqui no rebordo. E para esses casos nós podemos utilizar a lâmina 12, que ela tem essa inclinação bem favorável para essa etapa da incisão, onde com a inclinação da sua lâmina nós conseguimos completar a incisão na região distal aqui do que seria o segundo molar. Tá bom? Então, essa etapa cirúrgica da incisão praticamente é o cabo de bisturi número 13 e a lâmina número 15 ou a número 12 para incisões na região distal do segundo molar superior. Na sequência eu vou fazer algumas considerações aqui sobre alguns princípios básicos de incisão. Então, primeiramente nós temos aqui uma classificação de incisão que é a incisão em envelope, que consiste na incisão intrasulcular por vestibular, contornando aqui os dentes, a papila. Depois é feito um descolamento mucoperiosteal sem a confecções de incisões relaxantes. Ok? Então essa é a incisão envelope, nós já vamos ver a sua aplicação prática aí no esquema que eu montei para vocês. Aqui um segundo conceito de incisão, que é a incisão de Neumann, onde nós iniciamos com uma incisão intrasulcular, contornando o dente, as papilas, a incisão sempre apoiada em osso para incisar o periósteo. O descolamento do retalho tem que ser mucoperiosteal, ou seja, você tem que rebater gengiva, mucosa e o periósteo, expondo o osso. Nesse segundo conceito, nós já temos uma incisão intrasulcular com relaxante. Então, o retalho ele acaba tendo uma configuração aí de 3 ângulos, ó. 1, 2 e 3. Ou seja, uma incisão com um alívio, uma relaxante. Dois princípios bem importantes para a confecção dessa incisão relaxante é que ela tem que ser realizada aqui nessa região intermediária entre o centro da coroa do dente e a papila. Ela não pode ser realizada nessa região, que é uma região de muita tensão, que vai prejudicar depois a nossa sutura, podendo causar algum tipo de decência. E nem pode ser realizada diretamente em cima da papila. Causaria aí alguns acometimentos estéticos, tá? Então a gente elege um ponto intermediário entre a papila e essa região da linha média da coroa do dente. A incisão é sempre divergente do ápice para a base do retalho e isso favorece um aporte sanguíneo aí para o nosso retalho, tá bom? Aqui mais um esquema legal, ó. Nós temos uma incisão distal, supracrestal, ou seja, em cima do rebordo. E aqui ela vem contornando o dente, chega nessa etapa seguindo os princípios que nós comentamos, ó, nem no meio da coroa e nem em cima da papila nós puxamos uma relaxante. Um princípio muito importante na confecção dessa relaxante é que ela tem que ultrapassar a linha mucogengival, tá? Que é aquela linha anatômica que divide a gengiva inserida, queratinizada,
da mucosa bucal. Então, acima dessa linha mucogengival, essa mucosa ela é um tecido mais frouxo, então você vai ter mais facilidade para afastar e para tracionar o teu retalho, tá bom? Então, lembre-se sempre de estender essa incisão relaxante um pouco além dessa linha mucogengival. Então, vamos lá. Revisando, então, de forma bem resumida, bem rápida, esses princípios, nós vamos citar aqui alguns exemplos principais de algumas configurações de incisões e sua aplicação para os principais tipos de inclusões dentárias nos terceiros molares superiores. Então nós temos um esquema aqui ilustrativo de um terceiro molar superior, mais superficial, onde a sua coroa está mais ou menos aqui no nível da linha cervical do segundo molar superior. E para esse caso, normalmente só uma incisão supracrestal aqui em cima do rebordo, seguindo aqui com uma incisão intrasucular contornando a coroa do segundo molar, feito em seguida um descolamento mucoperiosteal, normalmente vai ser o suficiente para esse tipo de situação. Existe uma tendência atual cada vez maior em cirurgias minimamente invasivas, tá bom? Então nós devemos sempre iniciar a cirurgia da forma mais conservadora possível e aí, dependendo da necessidade, nós vamos usando aí uma versatilidade maior, estendendo um pouco mais ou não as incisões. Então, num dente mais superficial como esse, a primeira tentativa é realizar aqui uma incisão em envelope. Tá? Uma incisão intrasucular na região do segundo molar, continuando aqui com uma extensão no rebordo aqui do túber da maxila. E aí na sequência eu vou descolar esse tecido e vou adaptar o meu extrator aqui na região mesial do terceiro molar. Normalmente para esse tipo de situação essa incisão vai ser o suficiente, tá? Vamos aqui para o segundo esquema. Então vocês podem ver aqui, ó, em relação a esse esquema aqui, onde o dente está bem superficial, na crista do rebordo já, e nós vamos comparar com esse outro tipo de situação, onde o terceiro molar ele já estaria um pouquinho mais alto, tá? Então talvez ao realizar apenas aquela incisão em envelope contornando o segundo molar, talvez eu encontre um pouquinho de dificuldade para encontrar um ponto de apoio e acessar esse dente. Tá, então quando eu vejo que o acesso a esse dente já está tracionando muito o tecido, ou seja, essa incisão não está sendo suficiente para eu acessar a minha área cirúrgica, colocando em risco já a integridade dos tecidos moles, aí esse é o momento de pensar em estender um pouquinho mais a incisão. Então um dente um pouquinho mais alto como esse, normalmente eu vou estender a incisão envolvendo a papila aqui entre o primeiro e o segundo molar, tá bom? Isso aí vai me dar um pouquinho mais de acesso para esse dente que já está um pouquinho mais alto. Então seria uma segunda tentativa aí para casos onde a oclusal do terceiro molar está mais ou menos aqui na linha cervical do segundo molar. Ok? Então essa seria uma progressão aí de uma incisão dependendo da necessidade, tá bom? Ainda uma incisão em envelope, só que envolvendo a papila entre o primeiro e o segundo molar, e aí eu faço o descolamento mucoperiosteal. Seguindo aqui para mais um caso, nós temos uma situação onde a inclusão do terceiro molar superior já está um pouquinho mais alta, acima da região cervical do segundo molar superior. Então, nesse caso, apenas uma incisão em envelope não seria o suficiente para eu ter acesso a esse dente. Então, vou ter que lançar a mão de uma incisão com uma relaxante, tá? Então, normalmente a configuração dessa incisão, nós tentamos estender um pouquinho mais aqui no túber, tá? A incisão sempre, você puxa ela de distal para medial, isso é um princípio básico também de incisão. Então, você vai trazendo aqui de distal para medial. Nesse ponto aqui que eu comentei com vocês, ó, nessa fase aqui da incisão, você pode estar usando uma lâmina número 12, tá? Que normalmente devido à comissura labial, o acesso a essa região distal do segundo molar, às vezes é difícil você conseguir incisar com uma lâmina número 15, que ela é reta, ela não vai ter essa angulação para pegar, para acessar aqui esse ponto mais distal aqui da coroa do segundo molar. Então você corre a incisão sobre o rebordo aqui do túber da maxila, contorna o segundo molar e aí, seguindo aquele princípio básico, ó, você vai puxar relaxante, evitando uma incisão envolvendo papila e uma incisão envolvendo essa região de maior tensão de tecido mole
na região da linha média vestibular, aqui numa vista vestibular da coroa do segundo molar. Então, entre esses dois pontos de referência, nós pegamos aqui no meio e puxamos uma incisão relaxante, incisão de alívio, tá? Lembrem-se que essa incisão ela tem que ultrapassar a linha buco-gengival, tá? Para que depois eu tenha mais facilidade em descolar esse retalho aqui de 3 pontos, tá bom? Então, normalmente quem está começando aí, os acadêmicos, os recém-formados, eles têm um pouquinho de dificuldade depois no momento da sutura, quando essa relaxante é realizada um pouquinho mais posterior, nesse caso aqui na região de segundo molar. E aí, para esses casos de alunos que estão nessa curva de aprendizado, eu sugiro que você faça uma pequena modificação. Ao invés de puxar relaxante na região de segundo molar, você vai puxar aqui na região de primeiro molar. Por quê? Essa relaxante ela vai estar mais anterior, você vai ter um pouco mais de facilidade para suturar nesse local, né? Aí, com o passar do tempo, você vai ganhando mais treinamento, aí você consegue usar esse modelo anterior aqui, que é uma incisão e um retalho bem mais conservador do que esse aqui, tá? Lembrem-se, né, que nós temos sempre que usar o bom senso para realizar nossas incisões, as nossas cirurgias da forma mais conservadora possível. Em alguns casos nós vamos precisar estender um pouquinho mais a incisão, talvez o cirurgião ainda com pouco treinamento na curva de aprendizado, essa seja uma indicação para estar usando uma incisão um pouco mais extensa como essa aqui, tá bom? E aí, com o passar do tempo, vocês vão evoluindo para uma incisão mais conservadora como essa, com a relaxante mais posterior, que é o suficiente para a gente estar trabalhando aqui, acessando um terceiro molar superior um pouquinho mais alto como esse. Aqui nós temos uma vista inferior. Na medida do possível, você tem que estender um pouquinho essa incisão para a palatina, então não deixar ela muito vestibularizada, senão nós ficamos com muito tecido aqui. Às vezes o dente está seguindo a linha centralizada do arco superior. E aí uma incisão muito vestibular vai acabar deixando muito tecido aqui por cima e vai atrapalhar a gente no momento de acessar esse dente. Então, na medida do possível, a gente estende essa incisão supracrestal um pouquinho mais para a palatina, deixa ela um pouco palatinizada, e aí vem correndo aqui intrasucular, contornando as papilas, e aí vai depender de cada caso, se a gente vai puxar uma relaxante ou vai manter ela apenas intrasucular. Aqui tem um detalhe legal, ó, que a gente pode complementar essa incisão intrasucular estendendo um pouco aqui para a palatina, ó. Tá formando essa configuração aqui de Y. Isso vai facilitar eu descolar esse meu tecido palatino, muitas vezes poderá me ajudar a melhorar o acesso a um terceiro molar que esteja aí um pouquinho mais palatinizado. E esse descolamento aqui desse ângulo aqui de tecido mole vai facilitar também a minha sutura no final da cirurgia, tá bom? Pessoal, então o objetivo desse vídeo foi passar os pontos principais, as considerações principais, as incisões dos terceiros molares superiores. Esse primeiro vídeo eu fiz algumas considerações nos terceiros molares superiores. No próximo vídeo eu vou fazer algumas considerações nas incisões dos terceiros molares inferiores. E aí, num terceiro vídeo, eu vou fazer um workshop realizando essas incisões nos manequins para vocês verem na prática como que a gente realiza essa etapa aí da técnica cirúrgica, tá bom? Esse vídeo vai estar publicado também no nosso YouTube. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui embaixo, deixa um comentário que a gente complementa qualquer informação que eu não tenha passado nesse vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.